Bom dia, pessoal. No exercício de hoje a gente vai ver uma aplicação aí da associação de tubulações, né? Quando a gente precisa fazer um reforço na linha, né? Que é muito comum quando a gente tem algum aumento de consumo, né? Ou deterioração da tubulação, né? E aumento da rugosidade. Então a gente não consegue mais transportar exatamente a vazão que a gente precisa para um determinado sistema, tá? Então o sistema aqui em estudo ele é bem simples, tá? Eu tenho um reservatório, uma captação, né, de uma barragem aí, localizada na cota 639, tá? Então teria o meu primeiro reservatório aqui nessa cota, né? E aí eu tenho uma adutora de 4.800 metros, né? E 250 milímetros de diâmetro, transportando água até esse centro de consumo aí, né? Na cota 615, tá? Então, na situação atual, né? Essa minha adutora aqui transporta a vazão que eu preciso consumir nesse ponto, tá? Mas só que o exercício diz, né? Que no futuro próximo, essa vazão ela vai aumentar em 20%, tá? E aí ele pergunta quantos metros de tubulação, né, eu tenho que instalar em paralelo a essa adutora existente, né, considerando então as mesmas características, né, a instalação de uma tubulação aqui também de 250 milímetros e um coeficiente de 110, tá? Então quantos metros, né, eu teria que instalar aqui nessa linha pontilhada, né, em paralelo, qual que teria que ser esse comprimento aqui desse trecho em paralelo, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é descobrir qual que é a vazão atual, né, e qual que vai ser a vazão futura. Então, para descobrir a vazão atual, né, eu vou chamar aqui de reservatório A e aqui de reservatório B, né? E aí eu vou aplicar Bernoulli entre esses dois pontos, né? Considerando essa tubulação única aqui de 250 milímetros, tá? Então, como são dois reservatórios abertos, né? Eu tenho aqui a carga piezométrica em A é igual a carga piezométrica em B, mais a perda de carga, né? Que aqui eu já vou abrir na fórmula de Hazen-Williams. A vazão é o que eu quero descobrir, né? O diâmetro aqui 250, e o coeficiente de Hazen-Williams de 110. Bom, com isso eu vou achar aqui, vou chamar de Q atual, né? Essa minha vazão é de 45,4 litros por segundo, tá? Então isso quer dizer, né, que se eu aumentar em 20%, a minha vazão futura ela vai ser de 54,5 litros por segundo, tá? Então, com o sistema aqui atual, né, se eu tiver aqui com esse desnível, eu consigo transportar exatamente os 45,4 litros por segundo. Se eu quiser transportar uma vazão maior aqui, tendo a mesma energia disponível, né, eu tenho que, de alguma forma, reduzir a perda de carga que eu tenho nesse meu sistema, tá? E uma das alternativas é instalar um certo trecho aqui em paralelo, tá? Obviamente, né, a gente vai verificar quantos metros aqui a gente precisa instalar em paralelo dessa mesma tubulação, tá? Não necessariamente precisa ser todo o comprimento de 4.800, pode ser que seja só 500 metros, 1.000 metros, 2.000 metros, enfim. A gente vai definir esse valor,
tá? Pode ser também, né, que aconteça o caso aqui da gente encontrar um valor, por exemplo, de 5.500 metros ou algo do tipo. E aí isso vai indicar que a gente não consegue atingir esse valor, né, com esse diâmetro, tá? O que a gente poderia fazer? Bom, aí a gente poderia associar, ao invés de um diâmetro de 250 milímetros, né, a gente poderia associar um diâmetro de 350, 400 milímetros em paralelo para ser capaz de transportar essa vazão, tá? Ou então, né, uma outra opção, ao invés de associar a mesma tubulação aqui em paralelo, né, a gente poderia cortar um trecho, né, e trocar um trecho aqui de 250 exatamente por um de 350, 400, 500 milímetros, enfim, um comprimento aí que a gente deseje e que seja suficiente, tá? Então a gente tem essas duas alternativas a serem feitas, tá? Aqui no exercício, né, ele pede quantos metros de tubulação em paralelo, né, considerando as mesmas características da tubulação, tá? A associação em série ela fica mais aberta, né, que a gente pode colocar qualquer diâmetro aqui e aí vai variar qual é esse comprimento dependendo do diâmetro, né? Um diâmetro cada vez maior, né, a gente precisa substituir um trecho cada vez menor, tá? E aí fica aí como brincadeira, né, para vocês fazerem o mesmo exercício associando uma tubulação em série depois, tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui nessa nossa associação em paralelo, né, que depois vai ficar em série, né, com um segundo trecho aqui, tá? A gente vai criar uma tubulação equivalente desse sistema em paralelo, tá? A gente vai criar um tubo equivalente ao sistema paralelo. Bom, então lá da associação em paralelo, né, o que a gente vai ter aqui, né, pela equação de Hazen-Williams, é que o diâmetro equivalente elevado a 4,87 vezes coeficiente de rugosidade elevado a 1,85 dividido pelo comprimento equivalente. Isso é igual, né? Opa, aqui faltou. Elevado a 1 dividido por 1,85. A soma dessa mesma parcela aqui, né? Dos trechos aqui. D1 e aqui o segundo trecho. Opa. Bom, aqui do nosso sistema real, né, o que a gente tem, né, é que o D1 e o D2 eles são iguais, né, e valem 250 milímetros, tá? Eu tenho também que o C1 e o C2 eles também são iguais e valem 110 milímetros, tá? Bom, o L1 e o L2 eles também vão ser iguais, tá? Como eu estou instalando uma tubulação exatamente na mesma vala aqui, acompanhando o mesmo perfil de terreno, né? Associando os dois mesmos pontos aqui cortou de novo, o ponto A com esse outro ponto intermediário aqui, né? Então, fisicamente elas estão no mesmo local, eu vou considerar também
que o meu comprimento do trecho 1 seja igual ao comprimento do meu trecho 2, que é o que eu quero determinar, tá? Então, eu não conheço esses comprimentos aqui, tá? Mas eu sei que esse meu sistema é real, né? Tem essas condições aqui. Bom, para a gente criar a nossa tubulação equivalente, né? A gente tem 3 parâmetros a serem definidos, né? E a gente escolhe 2 deles para calcular um terceiro, tá? Bom, como a gente não conhece o valor, né, real dos comprimentos L1 e L2, a gente só sabe que eles têm o mesmo comprimento, tá? É interessante que a gente fale que o L equivalente seja também o mesmo valor, né, de L1 e L2, tá? Então, eu vou fazer essa adoção, tá? E aí, se a gente conseguir descobrir qual que é o valor do L equivalente, né, por consequência, a gente está descobrindo qual que é o valor real de L1 e L2, tá? Outra consideração que eu vou fazer aqui, né, aí tanto é mais por facilidade minha mesmo, né, seria aqui adotar que o meu coeficiente da minha tubulação equivalente, né, também é igual a aqui não é 110 milímetros, não, é só 110, né? Também vale 110, tá? E aí eu fico a critério aqui, né, de definir qual que é o meu diâmetro equivalente, né? Como eu vou ter aqui todos os coeficientes de Hazen-Willis e todos os comprimentos iguais, né? Todas essas parcelas aqui vão ser cortadas, né? E eu fico só em função dos diâmetros de 250 milímetros para encontrar esse diâmetro equivalente, tá? E aí, fazendo essa conta, eu tenho que o meu diâmetro equivalente é de 325,31 milímetros, tá? Lembrando aqui que essa tubulação equivalente, né, ela é uma tubulação virtual, tá? Então, o diâmetro que eu encontrar aqui é o diâmetro que eu vou carregar para os cálculos, porque ele é que representa, né, a perda que a associação desses diâmetros comerciais de 250 milímetros provoca, tá? Então, eu não faço nenhum tipo de arredondamento aqui para diâmetro comercial, tá? Bom, o que eu tenho agora, né, é uma associação aqui, né, de novo, da minha tubulação agora equivalente, né, que é uma só, em série com um segundo trecho aqui, né, aqui eu tenho um comprimento equivalente, e aqui eu tenho um comprimento que eu vou chamar de L3, que eu não conheço, tá? Aqui eu conheço o diâmetro e o coeficiente de rugosidade, né? E aqui eu conheço também o diâmetro e o coeficiente de rugosidade. Só não sei o comprimento desses dois trechos, tá? E aí eu vou aplicar Bernoulli aqui, né? Entre o ponto A e o ponto B de novo, fazendo a consideração desse meu sistema aqui, que eu tenho um comprimento equivalente, um comprimento L3 aqui, tá? Então, aplicando Bernoulli, né, o que eu vou ter é que a carga piezométrica em A, né, é igual à carga piezométrica em B, mais a perda de carga ali do meu trecho equivalente, né, mais a perda de carga do que eu chamei ali de trecho 3, né? Então, associação em série, né, eu somo as perdas de carga. Como eu não tenho nenhum tipo de derivação em nenhum ponto da tubulação, né, a vazão que passa aqui no meu trecho equivalente, ela é igual à vazão que passa nesse meu segundo trecho, né, que eu chamei de trecho 3. Tá? Então, abrindo aqui essas equações de perda de carga, né, eu vou ter aqui a carga piezométrica em B, mais aí a perda de carga no trecho equivalente, né, 10,65,
vezes a vazão elevado a 1,85, que eu esqueci o comprimento, né? Diâmetro equivalente e a rugosidade equivalente que eu adotei, tá? Mais 10,65 vezes a vazão vezes, aqui, L3 dividido por D3 Bom, se a gente olhar aqui nessa equação, né, a gente tem como incógnita o nosso comprimento equivalente e o nosso comprimento L3, tá? A vazão a gente já definiu, né, que a gente tem que transportar 20% a mais do atual, né, ou seja, a gente tem que transportar 54,5 litros por segundo, tá? E aí o que a gente pode lançar a mão, né, para ter uma segunda equação aqui para resolver, né, é que a gente tem que o comprimento total, né, 4.800 metros, ele tem que ser igual à somatória do meu comprimento equivalente mais esse segundo trecho, tá? Então, como eu fiz a adoção que o comprimento equivalente ele realmente vale, né, fisicamente o valor que eu tenho de distância entre esses dois pontos, né, eu posso fazer essa consideração aqui, tá? Bom, substituindo aqui então todo esse valor aqui que vai ser uma constante, tá? Eu vou reduzir a nossa equação aqui, né? Que eu vou ficar com a carga pesométrica em A é igual a carga pesométrica em B, né? Mais 1K da minha tubulação equivalente vezes o comprimento equivalente, né? Mais 1K3 aqui, né? Desse último trecho, né? Multiplicado. Aí agora eu vou isolar aqui, né? Que ficaria 4.800 menos esse comprimento equivalente, tá? Então, esses coeficientes aqui de perda de carga eu calculo aqui, né? Por todo esse valor. Carga pesométrica em A e carga pesométrica em B são as cotas dos reservatórios, né? Eu consigo agora calcular qual que é o valor desse comprimento equivalente, tá? Então, esse valor aqui, ele vai dar 1901,8 metros, tá? Ou seja, eu tenho que colocar mais 1.900 metros de tubulação de 250 milímetros em paralelo com esse trecho aqui, né, já existente, para conseguir transportar esse adicional de vazão, tá? Então é uma situação interessante, né, onde eu não preciso trocar toda a tubulação, né? Uma outra alternativa seria trocar toda a tubulação por um diâmetro maior, tá? Eu não preciso fazer isso, né? Eu economizo dinheiro adicionando só uma tubulação de reforço aqui em paralelo, né, com esse trecho, tá? E consigo atender a nova demanda, tá? E aí, como já comentei, né, também tem a alternativa de eu substituir o mesmo, não com o mesmo comprimento, né, mas um determinado trecho aqui, por uma tubulação com um diâmetro um pouco maior, né, para verificar se seria capaz, tá? E aí a mesma coisa, né? Se eu considerar que eu vou aumentar aqui, associar em série com um diâmetro de 300 milímetros, né, eu posso fazer essa jogada, né, que eu não conheço qual que é o comprimento, né, mas eu sei que a somatória do meu novo trecho com o trecho de características antigas, né, com o trecho de diâmetro ainda de 250 milímetros, tem que dar
4.800. E aí eu posso resolver dessa forma aqui, similar, tá? Então fica aí como sugestão, né, fazer o mesmo exercício, né, mas verificar quantos metros de tubulação, aí pode ser de 300, 350 milímetros, né, a gente teria que associar em série para transportar essa mesma vazão de 54,5 litros por segundo.